Oi, gente, bom dia. Hoje nós iremos resolver as atividades propostas para vocês na aula passada, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e o seu caderno. Hoje nós iniciaremos a página 269, questão 1, onde diz: o açúcar e o ouro, cada qual em sua época de predomínio, garantiram para Portugal a posse e a ocupação de vastos territórios. Alimentaram sonhos e cobiças, estimularam o povoamento e o fluxo expressivo de negros escravos. Subsidiaram e induziram atividades intermediárias, foram fatores decisivos para o relativo progresso material e cerca opulência barroca, além de contribuírem para o razoável florescimento das artes e das letras do período colonial. Apesar desta ação comum ou semelhante à economia aurífera colonial, avançou em direção própria e se diferenciou das demais atividades, principalmente porque não teve efeito multiplicador no desenvolvimento de atividades econômicas secundárias junto às minas e nas pradarias do Rio Grande, interiorizou a formação de um mercado consumidor e propiciou o surto urbano considerável. C. O ouro brasileiro, sendo dependente do mercado externo, não resistiu à influência exercida pela prata das minas de Potosí. D. Representou forte obstáculo às relações favoráveis à metrópole e não educou o colonizado para a luta contra a opressão do colonizador. Ou as bandeiras não foram além dos limites territoriais estabelecidos em Tordesilhas, apesar dos conflitos com os jesuítas e da ação cruel contra os indígenas do sertão sul-americano. Diferenciou das demais atividades porque interiorizou a formação de um mercado consumidor e propiciou surto urbano considerável. Letra B. Questão 2 diz: a ocupação do interior da colônia brasileira aconteceu irregularmente conforme o desenvolvimento das atividades econômicas. Marque a opção certa a respeito das principais atividades empreendidas pelas bandeiras. Letra A. A agricultura monocultura do café e o comércio com os espanhóis do sul. B. Garantida a instalação de núcleos coloniais familiares e o estabelecimento de acordos de paz com os indígenas. C. A busca de uma rota comercial para o Pacífico e garantir a liberdade dos indígenas conforme a orientação dos jesuítas. Ou D. A procura dos metais preciosos e a escravização dos indígenas. A resposta correta dessa questão é a procura de metais preciosos e a escravização dos indígenas. Letra D. 3. Qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? A. Expedições financiadas pela coroa que se propunham exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas. B. Movimento de fundo catequético liderados pelos jesuítas para a formação de uma nação indígena cristã. C. Expedições particulares que apresavam os índios e procuravam metais e pedras preciosas. D. Empresas organizadas com o objetivo de conquistar as áreas litorâneas e ribeirinhas. Ou excursões de portugueses para atrair tribos indígenas para serem catequizadas pelos jesuítas. As bandeiras elas eram expedições particulares que apresavam os índios, como na aula passada eu falei dos apresamentos, bandeiras de apresamentos, e procuravam metais e pedras preciosas. Item C. Questão 4. O termo nativismo é utilizado pelos historiadores para designar revoltas ou movimentos de resistência contra a dominação portuguesa. São movimentos nativistas ocorridos no Brasil. Letra A.
Mascates, Emboabas e Revolta de Beckham. B. A Guerra dos Bárbaros e Mascate. C. Revolução de 1818 e Confederação do Equador. D. Revolução Praeira, Canudos e Quilombos de Palmares. E. Confederação dos Tamoios e Guerra dos Bárbaros. O que são são movimentos nativistas que ocorreu aqui no Brasil são a Guerra dos Mascate, dos Emboabas e a Revolta de Beckham. Letra A. Quinta questão. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na sociedade colonial. Como pode ser observado? A. Conflitos internos sem conteúdo emancipacionista, como as guerras dos Emboabas e dos Mascates. B. Ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores da Conjuração Mineira. C. Projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 1817 por influência da burocracia lusitana. D. A reação contrária aos monopólios, como na Conjuração Baiana, organizada pelos comerciantes locais. E. Características nacionalistas de todos os movimentos ocorridos no período colonial, como nas revoltas do Rio de Janeiro e de Beckham. É letra A, gente. Conflitos internos, né? Essas sem conteúdo emancipacionista, como a Guerra dos Emboabas e dos Mascates. Sexta questão. A Guerra dos Emboabas e dos Mascates, a revolta de Vila Rica, conhecida também como Revolta de Filipe Santos, verificada nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como A. Um movimento isolado em defesa das ideias liberais nas diversas capitanias, com a intenção de se criarem novos governos republicanos. B. Movimentos de defesa das terras brasileiras que resultaram no sentimento nacionalista visando a independência política. C. Manifestações de rebeldia localizadas que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Ou D. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Eles eram manifestações de rebeldia localizada que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português. Letra C. Sétima questão. No século XVIII, a Colônia Brasil passou por vários conflitos internos. Entre eles temos a Guerra da Emboaba, luta entre paulistas e gaúchos pelo controle de região das minas. Essa guerra impediu a entrada dos forasteiros nas terras paulistas e manteve o controle da capitania de São Paulo sobre a mineração. B. Revolta liberal. C. Revolta de Filipe dos Santos. D. Farroupilhas ou E. Cabanagem. A resposta correta dessa questão foi a Revolta de Filipe dos Santos, levante ocorrido em Vila Rica e liderado pelo tropeiro Filipe dos Santos. O motivo foi a cobrança do quinto, a quinta parte do ouro fundido pelas casas de fundição controladas pelo poder imperial. Oitava questão. A controlação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal, de escopo jurídico e constitucional, entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava manter numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo, revelou-se o que realmente era: o jogo de cena a esconder a luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. O autor se refere-se ao episódio conhecido como a aclamação do Armador Bueno. B. A chamada Guerra dos Mascates. C. Ao acontecimento que precederam a invasão holandesa em Pernambuco. D. As consequências da criação por Pombal da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. Ou E. As guerras de independência em Pernambuco.
O autor ele se refere à Guerra dos Mascates. Então é letra B de bola. 10ª questão. Portugal enfrentou resistências para manter sua dominação sobre o Brasil. Algumas rebeliões revelaram a insatisfação da população diante das cobranças dos tributos e das formas de dominação existentes. Na região de Minas Gerais, em 1720, houve a revolta de Vila Rica, a qual formulou um manifesto baseado nas ideias iluministas, conseguindo a adesão do clero e dos comerciantes insatisfeitos com as cobranças. B. Conseguiu fortalecer a ideia de abolição da escravatura com o apoio dos grandes comerciantes da região. C. Foi um movimento dirigido contra a cobrança de tributos com as propostas libertárias presente em outras rebeliões do século XVIII. D. Teve amplas repercussões na colônia e ameaçou o governo português com suas estratégias militares. Ou ficou limitada aos protestos feitos na região das Minas, sendo liderada por Filipe dos Santos, que afinal foi punido por Portugal. Letra E. Então, galerinha, concluímos mais um capítulo, ok? Mas se vocês quiserem rever nossas aulas, é só acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão todo o acesso ao nosso conteúdo e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá todo dia postar as atividades diárias de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de aulas e até a próxima aula.